Verifica o som lá pra mim, amor. E aí, pessoal? Então, verificando o somzinho. Tá ótimo? Então tá bom. É que agora tá perto, né? Eu deixei um pouquinho mais perto. Então, pessoal, se puderem compartilhar, daqui a pouquinho já chega o aviso aí da live pra gurizada acompanhar os nossos estudos, né? E conseguir ver se nós conseguimos responder aquelas perguntas a um nível satisfatório, né? Então, Bíblia Live de hoje vai ser destinado realmente só à resposta dessas perguntas, algumas análises e reflexões, mas a princípio eu creio que nós temos que tentar responder biblicamente a isso, porque hoje nós vamos falar um pouquinho até do dualismo grego, de sagrado e profano, e muitas das pessoas elas acabam fazendo essa distinção. E na maioria, vamos dizer assim, do cristianismo acabou abraçando inclusive esse dualismo, essa dicotomia, essa ideia de sagrado e profano, e tem dado, vamos dizer assim, atenção a algumas coisas e deixado de lado outras coisas, né? Até ontem nós estávamos num estudo com o pessoal e numa conversa nós acabamos falando, né, que essas perguntas às vezes surgem, né? As pessoas dizem, chegam para você dentro de uma instituição religiosa e perguntam, legal, e o que você faz na tua vida secular, irmão? Né? Tipo, nesse sentido de que existiu uma separação entre a vida, vamos dizer assim, sagrada da pessoa e a vida chamada secular, né? Enfim, logo logo a gente já chega lá. Então compartilhem esse vídeo para que o pessoal possa analisar. Lembrando, gente, quando vocês compartilham um vídeo, seja de diferentes opiniões, esse vídeo necessariamente não se torna a sua opinião, né? Então, como nós somos formadores de conteúdo, esse conteúdo literalmente não precisa ser a sua opinião e você não pode concordar, você não precisa concordar com o que eu estou falando. Inclusive, existe uma teclinha aí que a gente clica, né? Que a gente dá um touch aí, né? Que comenta, né? Você pode comentar o vídeo e expressar a tua opinião. Então, literalmente todos estamos livres, acreditamos nós, né? A não ser que alguém tenha sido predestinado para comentar ou não comentar. Enfim, vamos nessa então? Pessoal, as 3 perguntas que nós vamos responder hoje vai ser... nós fizemos essas perguntas lá no Instagram, né? E o pessoal perguntou. Então eu vejo às vezes muitas críticas do pessoal dizendo você é isso, você é aquilo, ou alguma coisa nesse sentido. Aí quando eu tenho a oportunidade de perguntar alguma coisa e de repente me deixar na parede ou alguma coisa assim, não fazem. Eu espero que os senhores criem coragem, né? Então vamos lá. Teoricamente, né, as 3 perguntas vão ficar o quê? Nós crentes podemos escutar rap? Se sim, quais? E se não, por quê? Parece uma pergunta simples, mas vocês vão ver que, cara, eu acho que foi uma das que eu mais fiz conteúdo aqui. Vamos lá. A segunda pergunta seria: a heresia sempre existiu, mas agora está mais nas mídias. Como proteger nossas crianças? Boa, né? Vamos lá. A terceira pergunta vai ser a respeito disso aqui. Em que acredita? Livre-arbítrio ou predestinação? Qual real? Há contradição nisso? Deus fala que temos o livre-arbítrio, porém na palavra dele ele fala que há os predestinados também. Então, a gente vai buscar tentar responder essas 3 perguntas hoje. Convido-os a achar um lugar muito confortável para vocês, que hoje a conversa é longa, acredito eu. Vamos lá? Então, vamos voltar para a primeira pergunta, para não ficar confuso, né? Então, nós crentes, podemos escutar rap? Se sim, quais? E se não, por quê? Agora eu vou tentar questionar vocês por causa dessa pergunta, literalmente. Obviamente eu vou tentar fazer isso da maneira mais bíblica possível. Mas vamos refletir um pouquinho? A primeira pergunta que eu faço para vocês, inclusive para o meu amigo que fez essa pergunta, é: o que são crentes na realidade? A segunda vai ser: o que é o rap? Que a gente vai tentar falar um pouquinho, né?
o que nós devemos levar em consideração quando fazemos essas perguntas? Se eu falar que sim, os crentes podem escutar rap, agora você vai escutar rap? Se eu falar que não, agora você não pode mais escutar rap, você não vai mais escutar rap? Então aí já tem, vamos dizer assim, uma boa capacidade de a gente dialogar aí na tarde inteira, né? Então eu escrevi um conteúdo aqui para nós e eu vou ler e vou falar igual eu faço com a Bíblia, né? A gente lê os versículos, tenta explicar, se precisar de algum contexto nós também o realizamos, né? Então vamos nessa. O primeiro ponto que eu selecionei, não falando diretamente do rap, né? Mas o que são crentes, é para destinar mesmo essa pergunta para você refletir. Crente em quê? E aí? No que você crê? Aquele que pensa diferente de mim não é crente? Ou, né? Aquele que pensa diferente de você não é crente? Aquele que tem atitudes... Agora, essa aqui pega no calo, hein? Aquele que tem atitudes diferentes das que Jesus falou para termos não é crente? E aí? Quem define o que é certo e errado? E aí? Quem define o que é certo e errado? Vamos ler Gálatas? Vamos começar lá naquele período ali de que o apóstolo Paulo estava exortando as igrejas, e essas igrejas no ponto da Galácia ali eram complicadinhas nesse sentido, por quê? Porque existiam pessoas que queriam colocar coisas dentro do evangelho. Paulo tinha falado já do evangelho, disso e daquilo, mas começaram a entrar pessoas dizendo, não, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, né? Provavelmente naquela época existiram os judaizantes, então as pessoas que acreditavam literalmente que precisava seguir os costumes literais do que estava sendo descrito pelo que era destinado ao povo de Israel, então teria que ter a circuncisão, teria que ter isso, teria que ser, enfim. E literalmente Paulo começou a falar corrigindo essas pessoas, né, nesse sentido. Então, lá em Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 12, vai falar o seguinte: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então aqui Paulo ele vai falar justamente disso. Eles estavam passando literalmente do evangelho que foi pregado, da graça que foi alcançada por eles, e estavam começando provavelmente a dar ouvidos a essas pessoas que inseriam novas coisas no evangelho, né? Ou pelo menos tentavam inserir novos costumes, isso e aquilo, né? Enfim, a outra passagem para nós refletirmos todas essas perguntas que nós fizemos está lá em Efésios, capítulo 4, do versículo 25 ao 32. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos
perdoando-se mutuamente, assim como Deus os operou em Cristo. Né? Efésios 4, versículo 25 ao 32. E finalmente, para começar a responder essas perguntas, se é que você já não começou a refletir sobre algumas coisas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 47, vai estar escrito assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Legal? Isso aí vai entrar até na nossa última pergunta, né? Provavelmente em todas, né? Mas vamos ir então. E agora, gurizada, como que a gente vai responder essas coisas? Primeiramente, a gente tem que definir bem no que a gente crê. No que a gente crê? Cri, cri. Essa é uma das perguntas principais que tem que ser feitas, vamos dizer assim, no nosso meio. Será que a gente crê naquele Jesus? Caio Fábio, apesar de não ser muito bem visto por muitos dos crentes a princípio, né, já que a gente está usando essa nomenclatura crente, ele escreve, inclusive, que a religião ela formou um tipo de simulacro, uma imagem de Deus, ao princípio até de mesmo de Jesus, e os homens tendem a acreditar nela. Então, eu pergunto para você como que você chegou ao conhecimento de Jesus. Como você diz assim, eu creio em Jesus, ok. Eu disse, como que você chegou ao conhecimento? Foi pelo, de repente, um crucifixo. O que aquele crucifixo representava? Aí eu perguntei, aí a pessoa me falou. Bom, muito bem. Então, tudo que aquela pessoa falar, literalmente, você vai seguir. Não. Então, no que você crê? Então eu prefiro não acreditar em nada. O cara vai ficar me incomodando aqui pra dizer o que eu creio ou o que eu não creio. Enfim, no que você crê? Compreende a profundidade que essa pergunta, que parecia inocente, nós crentes podemos escutar rap, ela tem? Ok. Agora eu vou dar uma corrida aqui para que a gente consiga alcançar a resposta. Então, todo mundo sabe que, provavelmente, se você não sabe, a princípio vai estar para você pesquisar. Viu só que beleza? Não só escute o Dudu, mas pesquise para ver o que ele está falando, para ver se realmente é verdade. Então foram organizados concílios, né, entre os primeiros anos ali, depois dos apóstolos, a princípio, né? E nesses concílios, literalmente, as pessoas tentaram formular, vamos dizer assim, uma confissão de fé, uma discussão realmente sobre quem era Jesus, se Jesus era Deus, se não era Deus, se Jesus, enquanto ele estava na terra, ele era Deus, e depois ou ele só era Deus quando ele foi ressuscitado, ou antes ele era Deus, enfim. E nisso, né, houve muitos dias, inclusive teve uns concílios que durou, acho que 40 e poucos dias a princípio, que foi longo a discussão sobre esses aspectos fundamentais da fé cristã. E eu tento não chamar literalmente de cristianismo, porque esses ismos são complicados, né? Se eu falar de cristianismo, você vai ficar confundido. Hoje em dia, inclusive, a gente tem várias denominações que acreditam em coisas opostas, né? Então, literalmente, vamos tratar da Bíblia como a Bíblia, né? Vamos partir para uma teologia bíblica. Depois a gente parte para uma teologia sistemática para explicar sobre o arminianismo, sobre o calvinismo, sobre a predestinação, ok? Mas nós nem chegamos lá ainda. Ok. Então, a gente teve a fundação, né, vamos dizer assim, da Igreja Católica, né? Para os crentes católicos, inclusive a fé diz que essa palavra católica literalmente seria como se fosse universal, né? Então não seria como se fosse não, esse é o grupo A, esse é o grupo B. Não, seria a igreja universal, no sentido não da universal que existe ali também como igreja evangélica, eu acho que eles são. Mas a princípio como uma igreja de Cristo, né? Enfim.
não representando literalmente o corpo de Cristo, mas em si dela o corpo de Cristo, né? Aí houve uma reforma protestante. Todo mundo brigou e tal, ok, todo mundo brigou não, mas existiam coisas que eram pregadas a princípio e vejam só, não é defender, mas se na igreja que Paulo pregava houve problemas porque as pessoas tentaram inserir coisas dentro da igreja ali, né, dentro das comunidades de fé. Imagina depois que não tinha os apóstolos, ou a princípio foi deixado realmente um homem só com o poder, né? Então, discussões iriam haver, obviamente. Paulo, até um dos versículos que nós vamos ler depois quando a gente for discutir o arminianismo e o calvinismo, é justamente isso. Que Paulo, ele crê que seja interessante que haja divisões entre nós, no sentido de que os verdadeiros se levantem para pregar o que é correto, para serem conhecidos entre os outros, né? Ok, então tá ok, teve a reforma protestante, mas e agora, depois da reforma protestante, o que aconteceu? Tiveram os puritanos, anabatistas, batistas, metodistas, presbiterianos, assembleianos, adventistas, arminianos, calvinistas, molinistas, e agora? Embora toda essa caminhada aí que existem várias pessoas que pensam diferentes, o rap cabe nisso? Então a gente tem que saber o que é o rap. Vamos nessa? O rap, aonde surgiu? Bom, alguns estudiosos, a princípio da história, eles vão apontar o rap com uma origem na Jamaica. Então vocês podem pesquisar, né? Obviamente, ali a partir dos anos 60 ou anos 70, sabe? Mas os 60 é mais associado à Jamaica. Depois, nos anos 70, Estados Unidos, enfim. Ele tem algum peso histórico? Tem. Literalmente ele tem um peso histórico, porque talvez tenha sido até começado a fazer por brincadeira, para animar o povo, né? Mas teoricamente ele começou a ter uma influência dentro das comunidades mais pobres e principalmente com críticas à política, com críticas a coisas que os governantes estavam impondo, inclusive para as pessoas realizarem, né? Esses tempos atrás eu ouvi um pastor falando que o ritmo era de Satanás. E eu disse, Jesus, o que é isso? Eu disse, meu Deus, filho, não sei de onde é que ele tirou isso, talvez da Bíblia não. Obviamente, algumas partes bíblicas elas vão classificar, se eu não me engano, Satanás como um querubim. Eu não vou lembrar da palavra agora, né? Mas provavelmente deve falar alguma coisa relacionada à música, sabe? E aí, o que as pessoas fazem? Criam várias coisas em cima disso. Eu digo, então, não é só o rap, vamos ter que parar com o restante das músicas também, né? E aí, e as letras? Bom, aqui no Brasil tiveram bastante influenciadores a princípio, né? Ali na década de 80 começou, vamos dizer assim, a chegar mais, a ter pessoas que faziam um rap que relativamente era reconhecido como um rap de qualidade. Só que tem um problema. Tem um problema, literalmente, vocês viram que eu li 3 passagens bíblicas aqui. Alguns rappers, inclusive, eles dão entrevista. Vocês podem pesquisar, eu não estou aqui, né, tipo, detonando os rappers. Mas teve a gurizada que falou assim, porque a gente estava lá, eu matei não sei quem, porque não sei o que, porque blá 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 e tal, não sei o que. Enfim, e o rap, ele pode ser usado para o mal, inclusive. Até porque as letras que elas criticam, elas podem aumentar um pouquinho os sentimentos que a gente já tem dentro de nós. Tipo essa ira que a gente leu aqui. E aí você vai ficar revoltado com o governo, aí você vai ficar revoltado com os líderes religiosos, aí você vai ficar revoltado com tudo, enfim. E não quer dizer que a gente não possa denunciar, né? Dizer, pera, isso aqui tá errado. Esse governo tá sendo pedra no meu sapato. Enfim, e qualquer outra coisa que vocês possam rimar. Mas nesse sentido, a cultura do rap, ela foi um pouquinho, eu creio, no Brasil, estilizada assim, meio complicada pela cultura. Até porque não deveria, mas ela assumiu inclusive uma postura de ostentação, né? Correntes de ouro, agora eu comprei o meu moletom, foi com o meu esforço, porque eu tenho uma cor, porque não sei o que, porque blá blá blá, porque agora, enfim, a coisa que eu tanto criticava eu me tornei. E aí, enfim, fugiu da essência do que é o rap.
sabe? Eu escutei rap bastante quando eu era mais novo e sei o conteúdo das letras e aqueles conteúdos não edificam ninguém. Muitos desses conteúdos não edificam ninguém. Só que tem uns raps bem legais, bem inteligentes. Já que a gente está falando de música, pense em um cantor. Pense em uma banda que você gosta. Pensou? Quantas músicas você conhece às vezes? Lógico, né? Existem bandas que realmente elas se destacam com várias músicas. Mas tem uma música ou outra que geralmente você vai dizer, essa aqui é boa, essa aqui não é legal. Enfim, eu só conheço essa. E é mais ou menos isso que vai acontecer. Tem música boa para todo mundo. Agora, se essas músicas literalmente elas vão glorificar a Deus, aí é outra história. Tem-se a acreditar que as músicas que foram feitas, inclusive, pelos artistas do mundo gospel, elas tendem a ser mais santas. Elas tendem a ser mais sagradas. E antes que a gente diga, que saborzinho de mel na minha boca, a gente tem que analisar literalmente que talvez esse sabor seja de sangue. Então nós temos que cuidar realmente com o que sai de dentro, né? Às vezes a pessoa fica dizendo, não é, né? Tipo nesse sentido de usando algumas partes bíblicas nesse sentido, né? Então, o que aconteceu com os clipes de rap? Eu não sei, meu amigo. Eu não sei, sinceramente. Começou a aparecer mulher pelada, não sei o que, daqui a pouco eu tava achando que era o funk. E não é literalmente, um preconceito contra o funk, Dudu. Não, mas, cara, vai ver um clipe. Vai mostrar pro teu filho um clipe de funkzão lá. Ensina ele a dançar. Dança junto você. Tá de brincadeira comigo, rapaz? O mercado, ele exige essas coisas. E o problema é o seguinte, essa é a reflexão. Quem faz o mercado somos nós. Então, enquanto tiver gente que consome alguma coisa, vai ter gente vendendo. A gente pode olhar para o templo e dizer, porque Jesus fez um chicote lá e tal, e virou as mesas do templo e tal, mas apesar de ter aqueles que vendiam na frente do templo, na casa de oração, que Jesus pegou e fez uma bagunça lá, tinha quem comprava. Tinham aqueles que compravam. Ok? Então vamos lá. Agora, para completar essa nossa reflexão sobre o rap, e logo a gente já vai entrar em quais são os rappers aí que eu acredito que está no mundo gospel, ou pelo menos que fazem uma crítica construtiva nesse sentido, a Bíblia realmente é a nossa regra de fé? Será que a gente não está sendo influenciado por outra coisa que não é a palavra de Deus? Até porque parece-me que o rap ele tem essa identidade. Então você que talvez goste de rap, se você está inserido em um lugar e tal, as pessoas escutam rap, elas se vestem desse jeito, elas fazem isso, elas fazem aquilo e tal, quem sabe você comece a fazer essas coisas até por uma necessidade de pertencimento. Nem é porque você gosta tanto às vezes de rap, é mais porque teus amigos estão ali, não sei o que, escuta tuts, daqui a pouco puxa um negocinho ali, bababá, enfim. A necessidade de pertencimento também é perigosa. A gente tem que começar a prestar atenção nessas coisas. Show? Então, citando agora para esmagar essa nossa questão do eu posso ou não posso escutar rap, né? Essa seria a nossa pergunta óbvia nesse sentido. Eu vou citar vou citar uma citação, é boa, né? Vou colocar aqui uma citação. Ela é parte do livro Ética Cristã e Responsabilidade Social, do mestre Maurício José Silva Cunha. E ele também vai citar Miller, que também tem que o livro retirado justamente foi Discipulando as Nações. Então ele vai escrever o seguinte, e agora a gente vai começar a pensar um pouquinho mais, já que o rap é crítica, já que o rap é isso, já que o rap é aquilo, nós vamos começar a pensar um pouquinho em por que a gente está discutindo isso? Ué, como assim sagrado e profano? Como assim isso pode, isso não pode? Então vamos lá. A compreensão mais aprofundada da necessidade de uma missiologia integral, a partir de uma cosmovisão cristã, depois eu traduzo, tá? Passa
pelo entendimento do dualismo grego como forte influência sobre o pensamento da igreja ao redor da sua história. E não precisa ser um grande teólogo para saber disso. A cultura greco-romana sempre influenciou o pensamento da história. Devemos lembrar que a época do Novo Testamento, esta era a cultura dominante na Palestina. Para o dualismo grego, tudo que é espiritual ou etéreo é sagrado, e tudo que é físico e material é profano. Nessa concepção de mundo, a matéria é essencialmente má. A cosmovisão grego antiga, portanto, concebia a realidade em termos de uma dualidade que colocava em oposição o sagrado e o profano. A matéria estava na esfera do profano, simplesmente por ser matéria. Ao contrário dos hebreus, que concebiam a vida de uma forma mais integral e integrada, emprestando dos aspectos concretos da vida atributos para o povo de Deus. Isto é, enquanto o grego tende a abstrair os atributos da divindade onisciente, onipotente e onipresente, o hebreu o chama de rocha, escudo, refúgio e fortaleza. Vai estar lá também nos Salmos, no Salmo 18, no Salmo 18, 2 e no Salmo 46, 1. Topzera? Só que nesse meio aconteceu um problema, e um problema sério. Como nós fomos fortemente influenciados, né? Se você estudar um pouquinho de história ali da igreja, você vai conseguir ver que, se não me engano, ali no ano 300, Constantino declarou como religião oficial do império o cristianismo em si, e dali foram feitos justamente várias coisas dali para frente, enfim, num sentido de que a cultura da época ela acabou influenciando. Se a cultura, vamos dizer assim, de se circuncidar, fazer isso, fazer aquilo, né? Enfim, acabou influenciando o evangelho naquele sentido que Paulo teve que intervir. Imagina o que não faria numa cultura que era totalmente diferente. Os gregos, se a gente pesquisar, eles acreditavam em muitas outras coisas também. E por muito tempo, isso acabou, vamos dizer assim, não sei se entrando por osmose, mas dentro da religião cristã. Então a gente tem que tomar cuidado. E aí deu o surgimento do quê? Do gnosticismo evangélico. Os evangélicos, não digo lá daquela época, até porque literalmente eu acho que ninguém tratava assim as pessoas nesse sentido, mas aqueles que pregavam o evangelho em si, possivelmente acabaram encontrando algumas barreiras, e por causa da ideia do povo. O povo tinha que questionar essas pessoas a princípio sobre tantas coisas. Assim como nós questionamos, quem sabe, os nossos líderes, quem sabe as outras pessoas que dizem ter a mesma fé que a gente, enfim. Mas Miller escreveu o seguinte: o gnosticismo evangélico, né? Então ele acaba sendo assim, eu creio em um Deus, mas não é bem esse Deus aí. É um Deus meio que é assim. Peraí, mas você crê que Deus vai condenar as pessoas? Eu digo sim, mas você não pode me julgar. E se você não pode me julgar, só Deus pode me julgar. E aí, enfim, eu tô falando desse aspecto de julgamento, porque geralmente é esse que aperta no calo ali, né? Mas, e eu não vou dizer que realmente não é uma das verdades bíblicas que a gente tem que encarar, né? Vamos parar de apontar o cisco aí com uma trave no olho. Mas, a princípio, nessa questão, tem que ser tratado com delicadeza. Então, Miller vai escrever assim: o gnosticismo evangélico, derivado do dualismo grego, tá vendo que tem uma sequência, mantém no plano superior, espiritual e sagrado, dimensões da vida como consagração devocional, oração, jejum, moral, ética, missões, teologia, evangelismo, disciplinas espirituais, guerra espiritual. Além disso, joga para o plano inferior, secular, aspectos ou domínios sociais como trabalho, razão, negócios, política, ciência, economia, mídia, artes, serviço comunitário e satisfação de necessidades físicas. Aqui, né, foi literalmente retirado desse livro Discipulando as Nações, o poder da verdade para transformar culturas. Então, note-se que relativamente ele já está abordando um pouquinho da cultura, do que aconteceu, né, com esse cristianismo, ou pelo menos com essa evolução da fé cristã. E olha que a gente só está na pergunta do rap, né?
Mas é interessante como a gente foi pegando conceitos que nem mesmo eram do cristianismo, entre isso e aquilo, obviamente, e começamos a fazer exageros. Eu escrevi um texto para a faculdade de teologia que literalmente ele falava sobre: não é estranho para você que é crente escutar que os crentes antigamente não podiam ter televisores nas suas casas, porque isso era coisa do Satanás. Que Jesus ficava na porta e não entrava no cinema, porque Jesus não entrava no cinema. Enfim, e várias outras coisas. E se você é crente um pouquinho mais das antigas, provavelmente você vai ver. Você vai escutar isso. Você vai chegar, vamos dizer assim, a concordar nesse aspecto que existiam regras que literalmente, regras, né? Enfim, que não eram nem mesmo bíblicas. Obviamente, nós temos que filtrar o que nós vemos e o que nós ouvimos. E é por isso que a gente está discutindo sobre o rap, senão eu nem ia selecionar essa pergunta. Mas viram o tanto que a gente precisou estudar só para responder uma pequena pergunta? E agora, mais uma citação então do livro do mestre, né, que tem mestrado, Maurício José Silva Cunha. Ele vai colocar uma questão interessante que agora já chega nos dias de hoje. Então, a dicotomia sagrado versus profano assume também a forma de evangelismo versus ação social. Então, esse é um problema, sabe? A gente acaba dizendo assim, o que é o evangelismo? É só pregar a palavra de Deus, é fazer alguma coisa, enfim. Entendem? Ele continua. Missões versus desenvolvimento social. Fé versus obras. E penetra na esfera vocacional, na forma clero versus laicato, contrariando o conceito bíblico de sacerdócio universal dos crentes. Esta tendência gnóstica de superespiritualização sempre acompanhou e foi uma tendência na história da igreja, manifestando uma orientação de sacralização das atividades espirituais e místicas. Fazemos vigílias de oração pela libertação dos presos, enquanto Jesus nos manda visitá-los em suas prisões. Chegou-se ao ponto de já negar-se a encarnação de Cristo, o que foi duramente enfrentado pelos apóstolos, em especial o apóstolo Paulo, né? Opa, vamos continuar aqui. Mas e agora a sociedade? Será que a gente pode usar então esse rap, para poder, seja no evangelismo, seja para reflexão? E aí? Quando se discute música, isso é um problema recorrente, até porque a maioria das nossas congregações, vamos dizer assim, das comunidades de fé, elas têm música dentro. Mas e agora? E aí vai surgir várias discussões nisso, né? O louvor ele tem que ser vertical. Mas alguns vão fazer outras reflexões dizendo, não, pera, o louvor ele tem que ser horizontal. Só que daí ele pode ir para vários lados horizontais, né? Um que o centro é o homem, ou um que é pregado para o homem, né? Dentro dessa música. O que a gente não pode discutir e esquecer é que literalmente isso, a Bíblia ela tem que estar contida nessas letras. A reflexão ela tem que estar contida nessas letras. Tem tanta música aí que não é considerada gospel que é muito melhor do que muita música considerada gospel. E isso a gente está tapando o sol com a peneira. Por quê? E agora a sociedade? E agora a igreja? Nós estamos engajados também com esses problemas que foram tratados como seculares? Será que a gente não está fazendo uma super espiritualização de algumas coisas e deixando outras coisas de lado? E agora, igreja? Estou falando isso sem liberalismo, por favor. Apenas por reflexão. Para mim, então, o rap é ferramenta. Nós podemos usar do rap, assim como muitos têm usado, inclusive, para chegar nas pessoas que literalmente curtem mais esse estilo de vida, né, o rimar, isso e aquilo e tal. E dois grupos que eu gosto muito, eu não sei se eles ainda estão fazendo esse trabalho, literalmente vai ser o Thiagão, né, com toda a sua equipe, e Mensageiros da Profecia. Esses são os dois grupos que eu aconselharia que você escutasse, para que você, de repente, pensasse. E é bom a gente escutar, até para saber se é ruim mesmo, né? Tipo, peraí, o cara tá falando lá, vamos dizer assim, alguém me falou que eu não posso escutar rap. Ok, então escuta. Opa, mas Racionais MC tem muito palavrão, tem isso, tem aquilo, ok, descarta.
Não tô falando do Racionais MC na totalidade, né? Tem músicas deles que são muito interessantes. Tem músicas deles que vão contar inicialmente a história. Como eles vão colocar, aí é outra história. Como eles colocaram, né, as letras, enfim. Mas a nossa regra de fé, se for a Bíblia, vai ter que estar condizendo com a Bíblia, meu amigo. Show de bola? Ao Cubo, se eu não me engano, também era uma banda de rap que eu não sei se, sei lá, se ela estava meio que influenciada pelo rap de hoje, mas se eu não me engano, tem algumas letras muito legais. Tem uma, inclusive, que fala sobre uma mãe tem que ir trabalhar e ela deixou o filho e esse filho deixou os filhos em casa e aconteceu que deu um incêndio na casa e o menor e um dos filhos salvou os outros, né? E só que ele foi queimado nisso e ela diz que agora o filho dela era mais bonito do que antes, né? Enfim, então tem algumas letras que valem a reflexão. Topzera? Agora vamos para a segunda pergunta. A heresia sempre existiu, mas agora está mais nas mídias. Como proteger as nossas crianças? Bom, aqui depende, né? A gente está falando de qual heresia? Aliás, o que é heresia? Então eu signifiquei, aqui pelo menos pelo dicionário, vai estar escrito assim, é um substantivo feminino, obviamente, né? Ofensa ou desrespeito a uma religião. Doutrina contrária aos preceitos estabelecidos pela igreja. Instituição, ideia ou ideologia rejeitada pela igreja, tida como falsa. Fundamento, ideia ou opinião que se opõe ao senso aceito pela maioria. Bom, então teoricamente, para quem pensa realmente o oposto de mim, o que ele pensa para mim é heresia. E o que eu penso para ele é heresia. Não que a gente não possa mudar de opinião, mas isso tem que ficar claro. Agora, será que a heresia bíblica seria realmente com esse fundamento? Bom, nós tivemos então esses concílios, hoje nós temos a Bíblia na nossa mão, está facinho no celular, beleza e tal. Tem tradutores, tem lexos de grego, a gente consegue acompanhar as traduções do hebraico, tudo certinho. Até o hebraico foi traduzido para o grego, ou, né, tipo, a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, hoje a gente tem acesso à Septuaginta. Então, enfim. O que é uma religião? Quem é a igreja desses conceitos que eu li aqui? Então, o que é heresia para mim, pode ser que não seja heresia para você. Mas eu vou perguntar para você agora, indulgência, cobrar para chegar no céu, é uma heresia? Ou foi uma heresia? Não sei se estão fazendo ainda. Eu acho que estão fazendo meio mascarado, sabe? Não digo determinada instituição de fé, mas parece-me que eles têm agora com essa evolução do evangelicalismo, algumas estão praticamente não estão cobrando, eles estão assaltando na realidade, né? Mas enfim, matar em nome de Deus é uma heresia? E aí, vamos pensar sobre essa heresia aí. O ensino enganoso pode ser considerado heresia? A estimulação do amor ao dinheiro, enfim, o ensino enganoso ele deve ser considerado como uma heresia. Qual que é o ensino enganoso então? Quem vai definir a verdade, igual nós estávamos lá no rap? Quem vai dizer o que eu posso escutar, o que eu não posso escutar? E aí? E agora, a preocupação da pessoa que fez essa pergunta é literalmente como que a gente vai proteger as crianças disso? A pessoa liga o canal lá, liga a TV lá, tá lá o rapaz do chapéu dizendo faça doação disso, daquilo e tal, porque a gente está precisando, eu vou vender tal coisa aqui, você vai comprar e vai abençoar a sua casa. E aí se não abençoar é porque você não tem fé. É isso que foi ensinado nos evangelhos? Eu não sei se eu fico triste, irritado, não sei. Mas o negócio é o seguinte. Não precisa ser o canal do rapaz do chapéu.
pode ser qualquer outro canal. A estimulação do amor ao dinheiro, ela não acontece somente né? Porque daí a promessa é, você vai ganhar 10 vezes mais, enfim, e outras coisas que a gente já escutou por aí. Mas a estimulação ao dinheiro, a esse amor ao dinheiro, ela não é feita somente nesses canais gospels ali que estão nos dias de hoje. E eu creio que é responsabilidade dos pais, até porque a Bíblia fala, né, para os pais aconselharem, corrigirem os filhos. Mas é responsabilidade dos pais filtrar isso para as crianças. Hoje em dia, por exemplo, no celular, no tablet, enfim, nós conseguimos filtrar, inclusive, os vídeos feitos pelo YouTube, isso e aquilo. E não quer dizer que tipo, a criança não vai burlar isso quando ela for um pouquinho mais velha, alguma coisa assim. Mas Paulo ele dá um exemplo que literalmente ele coloca a lei sendo como tutor. E o tutor é esse responsável, né, pela criança. E depois que eles chegaram na idade ao conhecimento de Cristo, nesse sentido de, vamos dizer assim, já talvez alcançar a maioridade, era bem diferente na questão judaica, mas enfim, eles passavam a ter a Cristo como ou o Espírito em si, ele seria, vamos dizer assim, esse tutor que levaria eles para frente, né? Então eles não precisariam mais da lei, enfim. Mas para não ficar muito complicado para essa ideia, nós temos que analisar o que as nossas crianças estão assistindo, o que não podemos, enfim, tirar eles do mundo. No sentido de que vai ter pessoas que vão falar palavrão. Quem sabe essa pessoa possa ser você. Porque daí você vai dizer, epa, mas meu filho aprendeu a falar palavrão, não foi comigo, mas foi você que xingou a tua esposa, foi o esposo que xingou o marido, foi o irmão, cunhado, não sei o que falou não sei o que. Então cuidado. Cuidado porque, tipo, muito do que as crianças escutam, necessariamente, não precisa ser lá na escola, lá com os coleguinhas brincando ou na rua e tal. Pode ser na tua casa, né? Então, tem que dar uma filtrada nisso. Eu quero citar uma parte bíblica que eu encorajo todos a fazerem, literalmente, que é lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 11 ao 12. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que o de Tessalônica. A gente lê muito esse versículo aqui, esses versículos. Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, teoricamente, a gente viu que quando era pregado, esses crentes da Bereia ali, eles literalmente pesquisavam na escritura para ver se o que estava sendo anunciado para eles era realmente verdade. Então aí a gente tem que ter bastante atenção. O que eu estou seguindo? Eu estou seguindo o conselho de alguém ou eu estou seguindo a Bíblia? Se a Bíblia fala para eu literalmente dar essa atenção especial aos meus filhos e educar eles, inclusive no caminho do Senhor, o que eu estou fazendo? Será que eu estou conseguindo alcançar isso? E aí? Sabe uma das formas para você convencer um adolescente, às vezes, que vamos dizer assim, que é uma idadezinha mais complicada, é literalmente questionar. Pera aí, mano. Tá certo isso que você está fazendo? Aliás, né, o que você ensinou provavelmente você deve ter ensinado antes já, né? Foi isso que eu te ensinei? Mas por que a gente perde isso? Porque muitas vezes não ensinou quando era mais novo. Muitas vezes deixou ele, vamos dizer assim, longe de você. Uma das reflexões que não precisa ser teólogo para fazer é o seguinte, cara, se você não cuidar do teu filho, o traficante cuida. Se você não cuidar do teu filho, o traficante cuida. E hoje em dia nós temos diferentes tipos de traficantes. Os traficantes ideológicos, não precisa ser da droguinha, disso, daquilo e tal. E desculpem os maconheiros de plantão, vocês vão ter que rever os seus conceitos de cristianismo. Ok? Assim como os fofoqueiros, os avarentos. Existem diferentes formas de atitudes que não expressam o que Jesus pregava.
ok? Victor Fontana, agora eu não lembro se ele é formado em teologia, mas a princípio ele fala sobre a heresia. Ele fala que, literalmente, essa heresia, a princípio que a gente fala bíblica, ela é coisas que contrariam a essência do cristianismo. Aí sim. Aí a gente poderia definir essa heresia, então vai depender literalmente do que o cristianismo, vamos dizer assim, construiu. Mas e aí, se existem diferentes denominações, diferentes, até o próprio credo, né? O credo apostólico, ele passa por algumas interpretações, né? O creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, enfim. E passa por, vamos dizer assim, até tem um outro credo também que adiciona algumas coisas, enfim. E o luterano, vários questões de confissões de fé para tentar definir, né, o que é o cristianismo, o que é que nós acreditamos, mas realmente será que você, crente há muito tempo aí, conhece a confissão de fé da sua instituição? Aliás, a tua instituição ela tem uma confissão de fé? Quem define o que é certo e errado? Vamos voltar lá para as perguntas lá. É um líder majoritário da igreja? Cuidado, cuidado. E agora, se de repente eu tenho um amigo meu, que ele fala uma outra coisa que não está no evangelho, num sentido que ele confundiu alguma coisa, por exemplo, não é porque nossos amigos trocam bois por cavalos que isso torna ele um herege. É um erro teológico. Vai precisar ser corrigido, mas talvez nem tire a ideia principal do texto. Ok. Passou. Mas agora, existem algumas heresias, e principalmente nos dias de hoje, das pessoas falando assim, se Jesus estivesse no Éden, ele pecaria. Você não tem valor menor do que Jesus. Lembra de mais alguma aí, amor? Enfim, existem várias outras coisas que são perigosas para o cristianismo. Ou, no caso, vamos assim, para a fé cristã. Os concílios, eles tinham uma missão. Mas nem todos concordaram. Existiram mais concílios, inclusive. Porém, nem todos são aceitos por determinados cristãos. E isso a gente não pode discutir no sentido de que pessoas pensam diferente. Mas e agora? Se as crianças, se você tem uma concepção assim, que o teu filho ele tem livre-arbítrio, basta nós educá-los cuidadosamente, obviamente, né? Mas essa criança, ela está passando por, vamos dizer assim, uma formação de personalidade, de conceito do que é o certo e errado. E talvez, apesar de ela ainda ter uma influência meio divina aí, o homem tende a pecar. O homem tende a errar. Inclusive, aqueles que se dizem salvos. Mas eu creio que se nós como pais educarmos nossos filhos com amor, demonstrar o amor. Amor às vezes ele não precisa ser uma coisa literalmente platônica. Não precisa ser um negócio assim, porque o amor é bonitinho, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, a definição de amor é essa. Não, o amor é prático. O amor foi o que Jesus fez na cruz por você. Mesmo você sendo essa coisa ruinzinha, né, Dudu? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E leio o 17 também, para dar uma afunilada nas suas ideias aí, pelo menos para centralizar Cristo. Show? Então eu creio assim, temos que tomar cuidado realmente com o que está sendo visto pelas nossas crianças. Às vezes a gente não consegue ter um controle total assim, mas nós temos que ensinar o que é certo. Porque eu vejo muitas pessoas crescidas que dizem, a minha mãe me ensinou isso, a minha mãe me ensinou aquilo. Show? Eu espero que, como pai aí, né, porque a Daí está grávida, eu seja um bom pai
no sentido de que eu vou ensinar para ele. Eu não sei se ele vai seguir Jesus no futuro. Inclusive, como parte da minha pregação, eu vou dizer que ele é livre, inclusive, para rejeitar a Deus. Ele é livre. Mas pode ter certeza que dentro da minha pregação vai estar o conteúdo essencial do Evangelho. Show? Então vamos lá. Para a terceira pergunta. Nossa, quantas horas nós estamos aqui? Não deu uma hora, gente. Vamos nessa. Terceira pergunta. Esse jovem aqui, ele falou que eu poderia falar o nome dele, né? Dizer que foi ele que perguntou, então foi o nosso compadre Jever que perguntou justamente em que acredita, livre-arbítrio ou predestinação? Qual o real? A contradição nisso? Deus fala que temos o livre-arbítrio, porém na palavra dele, na Bíblia, ele fala que aos predestinados também. Bom, agora será tenso porque nós temos que ter muita atenção e muito cuidado com o que a gente vai fazer. E aí, predestinação ou livre-arbítrio? Arminiano ou calvinista? E agora? Eu vou contar uma parábola para vocês. Na predestinação, eu gosto de argumentar como Jesus fazia. As minhas palavras, eu inventei uma parábola assim. Existia um reino muito rico chamado Reino Branco, que possuía um inimigo que era o Reino Preto. Um jovem príncipe chamado Emanuel iria assumir o trono e necessitava de uma esposa. Ele era apaixonado por uma moça bela chamada Nóvia. Porém, ela era do Reino Preto. Tá vendo o tamanho da confusão? O jovem Emanuel estava predestinado. Primeiro filho do rei, iria logo assumir o controle de todo o Reino Branco. Porém, decidiu enviar um mensageiro ao Reino Preto e convidou a Nóvia para fugir para outro reino distante. E assim fizeram. Sabendo disso, o pai do jovem exclamou: pelos deuses! Meu filho estava predestinado a ser rei. Tinha treinamento em governo, batalhas, e esse era o seu destino. Mas agora está acabado. É um traidor. Essa é a parábola. Não sei se vocês entendem, mas nessa parte de predestinação, pelo menos da Bíblia, a gente tem que abordar essas questões. Eu dou esse exemplo do menino que era príncipe, que estava predestinado a ser rei, porque esse era o destino dele até. Mas ele não foi, porque ele teve uma outra escolha. E nisso agora a gente vai para um assunto pesado, um assunto massivo, no sentido de que tem muito conteúdo e coisas a serem discutidas. Mas, de uma maneira breve, eu tentei colocar aqui para a gente, para que nós pudéssemos ver o que era o que são essas coisas. Será que existe mesmo um livre-arbítrio? Será que eu sou livre? Será que Deus está lá controlando os meus passinhos no sentido de que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo? Bom, eu creio que dentro da nossa cidade aqui de Curitibanos a gente só tem uma denominação que é calvinista. Creio que não tenha mais. Calvinismo, literalmente, é uma das coisas que, para mim, né, ao meu amigo que perguntou sobre a heresia antes, é uma heresia. No sentido de que os pontos que o calvinismo apresenta, apesar de um deles ou um ou dois a gente concordar, existem outros que são meio problemáticos. Vocês podem acompanhar os estudos, as pregações de um teólogo chamado Carlos Augusto Valiati, se eu não me engano, Valiati. E aí ele fala sobre o arminianismo. E eu tentei trazer um pouco aqui também, além da Bíblia, né? Outra Bíblia aqui, né? A gente tem que pesquisar aí sobre essas nossas traduções. Os 3 volumes das obras de Armínio, que literalmente é um dos caras que a gente vai falar. E é o cara que em muitas das nossas instituições, eles levam em consideração as palavras para dizer sim, nós temos o livre-arbítrio sim. Ok?
Então vamos lá. Na questão agora da teologia sistemática, nesse sentido, nós vamos ter o arminianismo e o calvinismo. Eu sempre digo que o perigo são os idólatras. Não os idólatras de estátuas, os idólatras de ideologias. Isso é muito perigoso. Mas vamos nessa. O Zé Bruno, que é um pastor da Casa da Rocha, ele fala assim que Deus não é arminiano nem calvinista. Nós é que somos essas coisas. E aí, para o calvinismo, a soberania de Deus está em jogo. Né? Eu não vou falar tão mal do calvinismo, eu vou apresentar o calvinismo aqui como o docinho, enfim, vamos nessa. Então, o problema é que foram criados, inclusive, extremos. Ou eu sou arminiano, ou eu sou calvinista. Existem outros movimentos, tá? Mas esses são os dois principais, principalmente os que são mais discutidos dentro do nosso meio gospel aí. Mas é o seguinte, o calvinismo, ele vai defender 5 pontos e o arminianismo vai defender também 5 pontos. Então é como se fosse a tulip para os calvinistas e os facts para os arminianos. Então vamos lá, é informação, vamos para a informação. Então dentro do calvinismo vai ter a depravação total, né? Nós não podemos por si mesmos alcançar a salvação. E olha que a gente vai conversar sobre o arminianismo e a gente vai chegar à mesma conclusão, só que de um jeitinho diferente. A eleição incondicional, quando Deus chama e acabou. Que também é parecido com outro ponto, mas vamos por ordem aqui. Deixa eu só achar aqui para nós não confundirmos. Condição, ok. Beleza. Ok. A eleição incondicional. Existe um pensamento que ele é chamado de... Agora meu inglês vai dar uma bugada. Limited Atonement. Só os escolhidos eleitos são salvos. Só que tem um problema nesse ponto. Deus, para o calvinismo, ele já determinou quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Se você literalmente não crê nesse aspecto, fique ligado porque a gente vai conversar mais do arminianismo hoje. A graça irresistível é outro ponto, né? Muitos dos calvinistas, alguns que talvez a gente não possa considerar como calvinistas, eles têm um problema com o L. Muita gente tem um problema com o L, né? Com essa questão de Deus ter determinado quem ia ser salvo ou não. Aí, a graça irresistível, ela é bem parecida com essa eleição incondicional, sabe? Quando Deus chama, Deus chama. A graça, ela é irresistível. Se por acaso Deus dizer que você vai ser salvo, então ele vai te conquistar com a graça e você vai ser crente para sempre. Ok? E aí existe uma meio que explicação que se você não for crente para sempre, é porque você nunca foi salvo. Então, enfim. E aí Calvino vai defender, dentro de da sua suposta teologia, a princípio, nesse sentido, claro, é que Deus pode fazer uma graça temporária. Então ele oferece a graça, como se fosse um pirulito, só estou dando um exemplo agora, né, bem ruinzinho. E a pessoa, consegui aqui a minha graça, aqui a princípio a graça do Senhor e tal. E daí, quando a pessoa realmente vai fixar na fé, que seria, vamos dizer assim, realmente ver se ela estava com a graça ou não, se ela foi salva ou não, Deus te retira a graça da pessoa. E aí? Meio complicado, sabe? Mas, para os amigos calvinistas, podem comentar aí. E a perseverança dos santos, né? Esse tulip, o P, é uma das nossas, né? Perseverance of the saints, não sei se pronuncia muito assim. É um fato que mostra Deus agindo soberanamente e sustentando o crente até a morte. Se ele realmente é um crente que foi alcançado pela essa graça irresistível, ele não vai sair dos caminhos do Senhor. É mais ou menos isso, aparentemente. Pode ser que eu esteja errado. E agora então, vamos para os 5 pontos do arminianismo. Show? Então,
agora são os facts, né? F-A-C-T-S. Existe uma graça que é chamada de Freed by Grace to Believe, que é nós somos livres pela graça para crer. Pela graça, nós podemos crer. Então, o que eu vou fazer? Sabe esses livros aqui do Jacó Arminio e tal? Olha, eles vão ser bastante coisa para ler, se vocês quiserem. Arminio, ele tenta falar sobre isso. Ninguém melhor do que Arminio para falar sobre o negócio do arminianismo, né? Apesar de existirem os idólatras, né? Eles vão literalmente... O próprio Arminio pode expressar a ideia que ele tem. Ok? Vamos nessa. Arminio escreve o seguinte, lá no volume 2, se eu não me engano é esse amarelinho, na página 406. Não, volume 2 é o azul, tá? 406. Vai estar escrito o seguinte: o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça. Opa! Então quer dizer que estamos condicionados à graça. Aquela graça que foi depositada, né, em Jesus, lembra? Ok. E ele continua, né? A parte vai estar na página 4. A ideia continua mesmo. Esta graça é simples e absolutamente necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos e a inclinação da vontade para o que é bom. Ele continua mais após falando assim: confesso que a mente de um homem carnal e natural é obscura e sombria, que seus afetos são corruptos e desordenados, que a sua vontade é obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em pecados. E a gente tem textos para dar respaldo para isso, né? Não falta texto na realidade, e um dos mais incisivos é que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, a não ser que pela graça a gente venha a crer no Jesus, né? Ok, então para o arminianismo era o seguinte: primeiro a gente crê, depois a gente é regenerado. No calvinismo, se eu estiver errado vocês podem me corrigir, no calvinismo acontece o contrário, o crente primeiro tem que ser regenerado para depois crer. Eu acho meio contraditório, eu acho meio problemático, né? Até porque os textos eles apontam que a gente crê e depois é regenerado, obviamente. Ok, o segundo, né, que a gente estava lá, aquele que eu dei em inglês ali do Limited Atonement, né? É a expiação, né? A famosa expiação. No arminianismo, a gente crê que a expiação ela é para todos, né? O sacrifício de todos ele teve uma extensão e ele é oferecido para todos, não somente a um grupo. Porém, até porque Deus tem o desejo de salvar todos. Se a gente lê, a gente já leu em algumas partes, quando fala sobre as autoridades, inclusive, que era para a gente orar por todos os homens, porque Deus queria salvar todos os homens. E não era... Só que assim, o calvinismo, nesse sentido, ele tenta dizer assim: tá, mas Dudu, você falou sobre João 3,16, Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça nem tenha vida eterna. Para o calvinismo, aquele todo não é todo, não são todas as pessoas, é só um grupo de pessoas. Isso se torna bastante complicado, principalmente para mim nesse sentido, né? Então, por exemplo, Deus já determinou que fossem aquelas pessoas e acabou. No arminianismo a gente vai ver isso com uma ótica diferente, com olhos diferentes, com lentes diferentes. Vamos lá? Então, para poder declarar, vamos dizer assim, essa ideia do arminianismo, vamos ler o que no volume 3 foi apontado por Armínio, lá na página 425 e na página 428. Aqui eu fiz um recorte. A princípio eu acompanhei um estudo, inclusive, do Carlos Augusto Valiati, e ele vai explicar também para você, se você quiser ver aí, tem várias pregações dele na internet. Então, ele fala o seguinte: Cristo morreu por todos, sem nenhuma distinção entre eleitos e reprovados. Opa, então se a gente lê, aí a gente já diz, opa, meio complicado isso aí. Mas continuando. É preciso fazer uma distinção entre a redenção obtida e a redenção aplicada. E declaro que ela foi obtida para o mundo inteiro, e para todos e cada um dos homens. E para todos e cada um dos homens. Mas ela foi aplicada apenas aos fiéis e aos eleitos. Então você vai ler em determinada parte bíblica, talvez se você tem o costume de ler a Bíblia, que no futuro haveriam aqueles que se apostatariam da fé.
Então haveriam pessoas que se afastariam da fé. Então essa seria uma das únicas maneiras de a gente cair da graça nesse sentido, né? E uma completa, vamos dizer assim, virado pro outro lado, né? Tô seguindo Cristo aqui, não quero mais esse Cristo aí, porque não sei o que, não sei o que. Para os calvinistas, o que eles vão dizer? Que verdadeiramente essa pessoa nunca foi salva. Mas, como que ela pode deixar de ser salva se ela nunca foi salva? Entendem a contradição? Entendem esse problema no calvinismo? E aí? E daí para isso eu vou ter que inventar uma salvação que Deus dá temporariamente e depois tira. Complicado, né? Vamos continuar? É por isso que muitas das nossas instituições elas ensinam a perda da salvação. Mas para isso nós vamos precisar de um Bíblia Live inteiro para poder conversar sobre isso. Mas vamos para outro ponto então, né? A gente fez o F e o A. Agora vamos para o C, dos facts, né? A conditional election é a eleição condicional. Meu inglês é horrível, mas vamos nessa. Bom, toda essa doutrina, ou pelo menos esse ensino, ele está em cima da presciência. Lembra a presciência que Pedro fala na carta dele? Deus viu de antemão e elegeu de duas formas. Individualmente o crente, mas também corporativamente. Não como denominação, né? Tipo, a denominação A vai ser salva, a denominação B vai ser salva. Não. Diferente disso. Na realidade, como corpo de Cristo. Ok? Então vamos ler o que no volume 1... Ai meu Deus, perdi o livro aqui. Amarelo. Nesse livrinho aqui, ó. Curtinho. Pelo menos nessa parte que eu recortei. O que o próprio Armínio fala sobre essa eleição condicional, né? Ela precisa ser condicional a alguma coisa. E aí nós vamos ler. Deus, e agora essa aqui é problemática, ó. Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. Se a gente olhasse isso, a gente ia dizer que era o calvinismo. Mas calma, deixa ele concluir a ideia, né? Este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus. Opa, então Deus tem uma presciência. Vamos continuar aqui. Pela qual ele sabe. Você que chama Deus de onipotente aí, então ele sabe, né? Onisciente, ele sabe das coisas. Desde toda a eternidade, que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva, creriam, e por sua graça subsequente, perseverariam. Lembra da perseverança dos santos? O calvinismo também aborda isso no último ponto, né? Só que de uma forma meio diferente, né? E do mesmo modo, pela presciência, ele conhecia aqueles que não creriam e nem perseverariam. É óbvio, ele é Deus. Então no volume 1, lá na página 277, vai estar escrito isso. Então a eleição ela é condicionada. Ela é condicionada ao quê? À fé do indivíduo e à perseverança desse indivíduo. Show? Essa talvez seja a minha única forma, uma das únicas formas, eu tenho duas só, dessa questão da perca da salvação. Ok? Então é por isso que eu digo pra gente insistir nos irmãos que se afastaram, vamos dizer assim, não da instituição religiosa, mas que nós sabemos que literalmente não estão seguindo a Cristo, com toda a exortação, com todo o amor, a gente pode usar a palavra de Deus, que ela é uma das funções dela, para conseguir corrigir esse irmão. Se de repente ele não voltar, esse departamento de salvação é de Deus. É ele quem vai julgar depois. Porém, é o meu dever pregar a palavra de Deus. Então, é o seu dever como cristão. Pode ser que você não seja pregador, pode ser que você ache que você não tem vocação para isso, pode ser que você não ache, mas é o teu dever como cristão a pregar esse evangelho. E igual nós escutamos também no nosso amigo Wesley, como citou... não vou lembrar do teólogo agora. Mas, se necessário, vamos usar palavras, né? A gente sabe que o crer vem pelo ouvir e tal, pela palavra de Deus, obviamente, mas né, é uma reflexão que a gente pode fazer. Ok, então a gente fez o FAQ, né? Dos facts lá, então. E agora a gente vai para o total depravity, depravação total. Nós não somos demônios, né? Pensem nisso, nós não somos demônios. As pessoas, elas podem fazer coisas boas. Então a depravação total, ela ensina isso, né? Jesus, se eu não me engano, ele vai citar justamente falando assim, ó, vocês sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, né? Quanto mais ao Pai que está no céu, enfim, né? Também dará boas coisas a vocês, enfim. Mas nesse sentido, quero que a gente não olhe para a depravação total
e olhe e diga, meu Deus do céu, a gente está perdidos, nós somos demônios, realmente nós estamos perdidos, mas enfim, mas nós somos demônios, porque as pessoas não podem fazer coisas boas, porque elas só são más. Cara, eu tô vendo ateu ser mais cristão do que muitos cristãos. E isso é preocupante, porque nós não estamos sendo as cartas de Cristo. Isso é problemático. Aí você vai dizer, mas Dudu, você está atacando pau em todo mundo aí e tal. Ok, mas é uma coisa que a gente precisa sentar e conversar. Querendo ou não, a gente vai ter que sentar em algum momento e conversar sobre isso. Só que sabe por que você fica ofendido às vezes? Porque sou eu que estou falando. Porque se fosse outra pessoa, às vezes você ia dar palma, glória a Deus e compartilhar esse vídeo. Mas porque talvez, não sei, por algum motivo, você fica ofendido com as palavras que eu falo. E às vezes as palavras que eu falo, creio eu, que estão muito embasadas teologicamente, você não consegue chegar a esse evangelho. Você não consegue chegar a essa verdade do cristianismo. Ou da fé cristã, né? Cristianismo já fica um pouco mais pesado esse termo, né? Show? Vamos lá então. Eu aposto que para os presbiterianos, se fosse Augusto Nicodemos falando, tava beleza. Eu dava amém e dizia Santo Augusto. Aposto que se fosse John Wesley falando, e assim como ele denunciou algumas coisas, você dizia isso aí, palminha e tal. Mas Jerusalém, Jerusalém, vocês matam os profetas que foram enviados, né? Vamos continuar para não me estressar aqui. Ok, então a total depravação ela ensina isso. A gente literalmente, aliás, a gente pode falar do que ela não ensina. Então a gente não é demônio e as pessoas podem fazer coisas boas, né? Então a gente já falou do texto ali quando a gente estava falando do calvinismo que nós estamos em pecado nesse sentido e também desenvolvemos uma natureza pecaminosa, ok? Mas nós podemos conversar também sobre a segurança de Cristo, né? Que é o último ponto, o S. Security in Christ. Segurança em Cristo. Que seriam, eu comparo muito com a perseverança dos santos, sabe? Mas é o seguinte, nós não podemos também afirmar que algumas das coisas elas não podem ter sido determinadas. Por exemplo, eu não escolhi os meus pais. Desculpe se a tua confissão de fé, a tua religião posta que você pode escolher os teus pais antes de nascer. A minha não prega isso. Eu também não escolhi nascer na cidade que eu nasci. Porém, eu escolhi casar. Casar foi uma escolha minha. E da Izzy, né? Eu poderia estar solteiro. Né, amor? Não vai nem responder, diz ela. Mas eu escolhi. Escolhi casar. Diz ela que é a melhor escolha da minha vida. Ok. Agora, para explicar essa segurança em Cristo, para que a gente não fique confuso, vamos ler o que o próprio Armínio também falou no volume 1. Essa é a versão da tradução, enfim. Vamos lá, ele vai estar falando assim, ó. Uma vez que a eleição para a salvação compreende, dentro de seus limites, não apenas a fé, mas igualmente a perseverança na fé, e uma vez que Deus escolheu para a salvação aqueles que ele vê que crerão posteriormente com a ajuda da sua graça preventiva ou precedente, e que perseverarão com a ajuda da sua graça subsequente ou seguinte, crentes e eleitos não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas. É impossível para os crentes, enquanto eles permaneçam crentes, cair da salvação. O que Jesus ensinou para o apóstolo Pedro? O que ele ensinou para Pedro quando Pedro chegou e disse: e se eu pecar contra meu irmão? Aliás, meu irmão, né, enfim, preciso perdoar ele 7 vezes 7? E aí, o que Jesus ensinou? Ele estava falando aqui de crentes, pessoas que já criam em Jesus. Não estava falando aqui do Joãozinho que ia crer, enfim, alguma coisa assim. Ele estava falando já dos crentes. E aí,
pequei contra meu irmão, perdi minha salvação. Você está de brincadeira comigo? Que crente é você? Agora, você vai lá pedir perdão? De alguma forma você vai perdoar? Às vezes, em algumas determinadas situações é bem complicado, né? É realmente bem complicado. É difícil a gente perdoar e é difícil a gente né? É difícil eu liberar esse perdão pra mim, às vezes. Tipo, poxa, eu fiz uma ação que não deveria ter feito, enfim. Isso realmente pode ser complicado. E é isso que a gente tem que lutar contra essa carne, contra esse desejo de literalmente não obedecer a Deus. E perseverar na fé. Show? Então, enquanto o calvinismo apresenta a tulipe, o arminianismo ele apresenta esses facts, né? Que seriam então os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. E aí, Dudu? O que a Bíblia diz sobre isso? Eu creio que a Bíblia, na realidade, ela fala literalmente de uma escolha que nós podemos fazer. Eu não vejo nem em Romanos 8, nem em Romanos 9, algum motivo para a gente dizer assim, não, Deus determinou isso. Sabe o que Deus determinou? O que ele viu na sua presciência. Mas nesse sentido, e eu quero que vocês tomem muito cuidado com isso, Deus, pelo seu conhecimento, ele previu que mediante a fé, pela graça, né, mas mediante a fé, aqueles que creriam em Jesus seriam salvos. Inclusive, se a gente encarar realmente igual homens, Romanos 8 e Romanos 9, a gente vai ver que ele estava falando, inclusive, das pessoas que seriam adicionadas por adoção à salvação. Porque Jesus veio para quem? Para os seus. E os seus não receberam. E Paulo vai falar que a gente foi adotado, nós éramos gentios. Nós nem merecia estar ali. Mas o capítulo 8 e o capítulo 9, literalmente, ele vai falar sobre essa adoção. É claro que ele também vai colocar coisas incisivas. Ora, mas a pessoa ia dizer assim, ora, mas eu sou filho de Abraão, eu sou filho da promessa, eu sou, enfim. Como fizeram, né? Se a gente acompanhar os textos bíblicos. Mas aí o que acontece? Essas pessoas iam dizer, não, peraí, mas eu por ser filho ali né, descendente e tal, eu vou herdar a vida eterna. A pessoa podia bater o pé e falar isso, assim como fizeram. Mas enfim, e qual seria a resposta lógica para eles? Cara, Jesus estava aí. Vocês articularam para botar ele numa cruz. E agora vocês querem perdão. Ok? Mas agora, historicamente, falando literalmente dessa parte, a princípio, ali a gente vai ler Romanos 8, Romanos 9, e a gente vai ler sobre o vaso. O vaso que foi criado para honra e para desonra. Que Deus pode fazer o que Ele quiser. E o arminianismo ele não vem como uma forma de dizer assim, não, peraí. Somos nós que mandamos em Deus. Assim como eu tive professor de teologia que quando foi falar do arminianismo, o cara não apontou nem os 5 fatos ali do arminianismo, pegou um trechinho ali de não sei aonde, sabe? E acabou, vamos dizer assim, diminuindo o arminianismo. Eu reconheço que o calvinismo ele tenta, vamos dizer assim, exaltar uma soberania de Deus a ponto de que Deus é soberano e ele pode fazer o que ele quiser. Mas o arminianismo também prega isso. Porém, Deus estabeleceu outras coisas dentro da sua palavra. Inclusive, né, esse sacrifício de Jesus, o cordeiro, ele estava imolado antes da fundação do mundo. Para que precisaria cordeiro? Para que precisaria sacrifício? Quais foram as sombras que foram apontadas no passado, né, que apontariam para Cristo? O que se cumpriu em Cristo? Então, é por isso que eu tenho uma certa resistência do calvinismo, sabe? O pastor Carlos Augusto Valiati, ele vai falar justamente de um dia perguntaram para John Piper, né, um dos calvinistas, até ele tem ideias muito boas, tipo frases, isso, aquilo e tal, que fazem a gente refletir, mas perguntaram para ele se agora ele não tinha essa ideia, né, tipo, o que ele pensava sobre que os filhos dele poderiam nascer, enfim, eu não lembro se era nascido ou se já tinha nascido, mas enfim, seriam salvos, porque ele é calvinista, então ele acredita na determinação de Deus. Então o filho dele poderia não ser um desses escolhidos, desses elegidos.
E aí ele disse o seguinte: eu oro todos os dias para que Deus os eleja, para que Deus o escolha. Enfim, o pastor Carlos Augusto Valiati, nesse vídeo, ele fica um pouquinho dando risada, né, fazendo um pouquinho, aparentemente com todo respeito, né, mas falando justamente disso, no sentido de que, por que ele está orando então? Para que Deus escolha os filhos dele? Porque Deus já determinou que isso acontecesse, que os filhos dele fossem para o inferno, por exemplo, só um exemplo, né? Estou falando inferno aqui numa linguagem mais popular, ok? O arminiano pode fazer isso, mas o calvinista vai fazer isso para quê? Show? Então, isso é complicado para mim no calvinismo, sabe? Muitas coisas na realidade, mas dentre essas coisas, para mim o calvinismo não desce, não desce. Topzera? Então, vamos citar a Bíblia e daqui a pouco eu vou apontar algumas coisas que foram ditas por Calvino, que eu acho literalmente uma heresia, voltando à pergunta anterior, né? Mas vamos continuar nessa última pergunta e nessa nossa reflexão. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 18 e 19, vai estar escrito o seguinte: porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então essa era a parte que eu estava citando no começo do vídeo. Não para dizer assim, vamos fazer um monte de divisão. Até porque Paulo incentiva que não haja divisões. Mas tudo depende de como que é essa divisão. O que ele está falando aqui? Bom, deveriam ter pessoas no episódio da ceia se levantando e dizendo assim, peraí, negócio está errado. O pessoal está comendo, se esbanjando aqui, deixando gente sem comer, inclusive eles estão ficando doentes, com fome e morrendo. Deveria ter um cristão falando isso. E teve Paulo. Inclusive, se você leu o finalzinho ali das instruções para a ceia do Senhor, ele fala assim, se você tem comida, come em casa. Enfim, não estamos aqui para discutir a ceia. Mas literalmente, nós precisamos de cristãos que se levantem e falem do evangelho corajosamente, com ousadia e não imprudência. Ousadia. Topzera? Então, agora eu vou ler para você ter ideia do que estão nas institutas. O que eu mostrei para vocês aqui são as obras de Arminio. A CPAD ela faz uma coletânea onde você consegue os 3 livrinhos, né? E livrinhos, né? Livrões, né? É muita coisa para ler. E literalmente também existem as institutas com mais coleções a princípio. E as institutas, elas seriam literalmente algumas obras de Calvino nesse sentido. E eu vou ler para vocês uma parte das institutas, 2 partes bem pequenas, e vocês vão me responder se isso é o que o Evangelho prega. Se isso é o que Jesus estava dizendo. Se isso é realmente uma verdade que você pega para a sua vida ou é heresia. Vamos ler então? Lá nas Institutas, no livro 3, no capítulo 23 da seção 7, está escrito: Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem e nela a ruína da sua posteridade, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Esse é o teu Deus? Vamos para a próxima afirmação. Está lá em Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, livro 3, capítulo 23. Agora na seção 8, para tentar dar uma apaziguada nisso, sei lá qual que foi a ideia, ele escreveu o seguinte: embora sua perdição de tal maneira dependa da predestinação divina, a causa e a substância dela, da perdição, estão ambas neles, nos homens. Opa, peraí. Mas se Deus determinou, a culpa é do homem? Pera, vamos continuar lendo aqui. Portanto, o homem cai porque assim o ordenou a providência de Deus. No entanto, cai por falha sua. Agora não entendi mais nada. E aí, o que vai acontecer? Os nossos amigos calvinistas, eles vão falar literalmente que, por exemplo, assim, Deus determinou, mas a culpa é do homem. E aí eles vão colocar isso, muitos deles vão colocar isso como um mistério de Deus, sabe? Isso é um mistério, não tem como a gente entender isso, é um mistério. Pra mim é baixaria. Desculpe, né? A palavra assim. Pra mim é heresia. Sem dúvida. Tipo, para mim. Pode ser que pra você não. E não é por isso que a gente não pode sentar junto, comer junto, no sentido de ter um bom papo teológico, enfim.
Agora estamos com o Covid ali, né? Pelo menos estamos com essa história do vírus ali, então a gente não vai poder talvez fazer esse encontro. Mas a gente pode fazer um encontro online e a gente pode discutir realmente sobre essa questão do calvinismo. E agora, para dar a cartada final, né? William Lane Craig, ele era, se eu não me engano, é um teólogo especializado em apologética, mas eu não tenho certeza das formações dele. Mas ele escreveu uma coisa de reflexão pra gente sobre esses apontamentos do calvinismo muito interessante. E aí ele coloca assim: o determinismo calvinista faz de Deus o autor do pecado e impede a responsabilidade humana. Na visão determinista, até o movimento da vontade humana é causado por Deus. Deus move as pessoas a escolherem o mal, e eles não podem fazer o contrário. Deus determina suas escolhas e os faz cometer injustiças. Se é mal constranger outra pessoa a fazer o mal, então, sob esta visão, Deus não é apenas a causa do pecado e do mal, mas torna-se o próprio mal, o que é absurdo. Da mesma forma, toda a responsabilidade humana pelo pecado foi removida, pois nossas escolhas não são realmente nossas. Deus nos leva a fazê-las. Nós não podemos ser responsáveis por nossas ações, pois nada daquilo que pensamos ou fazemos é realizado por nós. Se para alguns é difícil explicar o porquê de não construirmos uma escada para Deus e chegarmos cheios de estrela no peito diante do tribunal, para mim basta citar as Escrituras e não me tornar discípulo de ninguém mais senão Jesus Cristo. Topzera, né? Enfim, eu realmente não consigo compreender algumas coisas do calvinismo. Já li bastante coisa, mas necessariamente não consigo compreender. E vamos dizer assim, se a gente voltasse à pergunta anterior, eu apontaria o calvinismo literalmente como uma heresia. Lembra que eu falei sobre Romanos 8 e Romanos 9, sobre o vaso não questionar Deus? Eu digo que o calvinismo, se a gente fosse levar a sério nesse sentido que a gente acabou de acompanhar aqui, eu poderia chegar diante de Deus e perguntar: espera, o Senhor determinou, né? Vamos chegar com todo respeito a Deus, né? O Senhor determinou que eu fosse um vaso de desonra, ou que eu fosse predestinado para ir para o inferno. Só um exemplo, né? Mais nítido assim para a gente ver. Mas agora eu vou ter que enfrentar o inferno porque o Senhor determinou e a culpa é minha. Eu poderia ter esse direito. O calvinismo ele dá uma escapadinha para essa questão. E obviamente, né, eles vão citar várias partes. Quem é tu, homem, para, né, questionar a Deus, enfim, assim como está escrito ali em Romanos 9, se não me engano. Mas o que eu creio que está sendo apontado ali, literalmente, é uma questão ideológica ideológica não, é uma questão literalmente que fala sobre Abraão, fala sobre Isaac, enfim, e não dá essa extensão para outras coisas. Ele literalmente fala sobre essas pessoas que viriam a crer e estariam enxertadas, ou no caso, estariam adotadas por Jesus, estariam adotadas por Deus Pai para serem filhos de Deus. Ok? Então, tecnicamente, se fosse para ficar com um ou com o outro, apesar de eu achar ainda que o arminianismo, em determinados aspectos, pode ter suas falhas, ficaria com o arminianismo, né? Mas lembramos da reflexão do pastor Zé Bruno, né? Deus não é arminiano e nem calvinista. É nós que somos essas coisas. Mas e agora se eu perguntasse para você, cristão você é? O que você responderia? Show? Me desculpem me estender aqui. A gente acabou fazendo 1h30, né, de live. E reflitam. Se precisar pergunta, eu aponto os estudos que eu encontrei, eu aponto os lugares que eu estava fazendo ali, apesar de eu já ter feito isso com o arminianismo, né? Mostrei ali, falei até a página, literalmente. E os apontamentos bíblicos. Então, eu creio que, literalmente, quando a Bíblia fala sobre predestinação, ela está falando sobre isso num ponto bem arminiano. Não que, né, Deus seja arminiano nesse sentido, mas literalmente que a gente possui uma escolha. E muitos de nós vai crer nisso também. Na realidade, esmagadoramente,
a maioria dos crentes crê que nós temos o livre-arbítrio. E antes que um calvinista pergunte, e por que você não para de pecar? Bom, eu respondo que o apóstolo Paulo mesmo, ele mesmo sendo o apóstolo, então, e você que diz seguir as suas cartas dele, vai estar escrito literalmente que ele diz que o bem que ele quer fazer ele não faz, e o mal que ele quer fazer ele faz. Então, nesse sentido, não dizendo que Deus tenha determinado isso para que ele peque, mas se ele está fazendo essa questão, provavelmente eu não vejo essa combinação de um Deus que diz que eles são santos, vão ser salvos e tão cheios de pecados, né? É fato que a gente tem que ver, tem que olhar para a humildade do apóstolo Paulo ao escrever isso, e que literalmente ele foi livre para escolher. Foi livre para escolher que podia ganhar chicotadas, né? Tanto que tem uma das cartas que ele escreve quantas chicotadas, inclusive, ele levou, as prisões, fome. Mas, enfim, ainda há uma discussão que a gente tem que dar uma analisada. O problema é que quando a gente coloca os pontos, né? Esses pontos tão, às vezes, inversos, eles acabam causando um pouquinho de confusão na nossa cabeça, na tua cabeça. Talvez você não tenha uma ideia realmente ainda do que é o calvinismo e do que é o arminianismo. Mas, e se eu perguntar para você quem é Jesus, você consegue me responder? É isso aí. Eu espero que eu tenha respondido as perguntas com, vamos dizer assim, satisfatoriamente, né? E caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar aí escrevendo, podem estar aí perguntando, né? E se precisar, a gente faz até uma live aí de conversando sobre os temas, conversando sobre isso. Beleza? Um abraço.